Eu vou conseguir enxergar isso direito. Tanta série de computador comigo. Mas quanto assim, agora sim. Boa noite mais uma vez. Eu estou debutando aqui nessa casa aqui hoje, né? Na palestra pela vez, né? E eu possa falar para vocês, vocês possam entender da forma que eu entendi o estudo também, né? Onde eu guardo para mim, a primeira pessoa a estudar é aquele que mais precisa, né? Aquele que mais precisa de ouvir. Eu passei o dia inteiro estudando, o dia inteiro. Eu precisava ouvir isso tudo aqui que eu vou passar para vocês. Eu espero que eu passe com toda a categoria que eu aprendi e cada um vai praticar como lhe prover, cada um vai saber colocar os estudos em prática assim que for abrir as suas mentes, os seus corações, deixando que a palavra entre e a gente coloque em prática lá fora. E o meu tema ficou: meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler só o dizerzinho que Pilatos falou para Jesus, para a gente vai explicando, tá bom? Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. A gente tem que pegar e relembrar aqueles tempos difíceis, Jesus sendo Cristo do julgamento, de ser posto em praça pública para ser crucificado, perguntando ao povo o que queria que fizesse com ele. Ele foi humilhado, foi arrastado, foi torturado, escravizado, crucificado, até o fim foi crucificado. Só que naquela época a gente tem que perceber que os judeus eles tinham em mente a profecia enraizada em suas tradições, a profecia que viria o Messias e que esse Messias iria libertá-lo do jugo romano. Então a gente fica pensando, se a minha gente tivesse combatido para não cair na mão dos judeus. A gente acha às vezes que matou Jesus foi Roma, não foi, foram os judeus que perseguiram Jesus. Porque para Roma, Jesus não era nada, não se importavam com ele, não dizia nada, seria mais um profeta que viria a falar o que tinha que falar, que Roma na época era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, e os judeus eram monoteístas, um Deus só. Então, poderia falar o que quisesse, que para Roma não estava dizendo nada, absolutamente nada. Mas para os judeus, sim. Por quê? O Messias representava alguém que iria trazer a libertação, ou seja, um jugo romano. Porque Roma, na época, ele mandava em toda aquela região, era dona do mundo praticamente. E a Judéia, a Galileia e a Cesareia, Judéia, Galileia e Samaria faziam parte também do reinado de Roma. Então, quer dizer, seria aquele que tomaria as rédeas do governo, seria aquele que pegaria em armas se fosse possível, preciso, para que libertassem eles do jugo romano. Então eles esperavam esse tipo de Messias. Não o Messias pacífico, que dizia para dar outra face quando não batia na outra. Ou o Messias que falava, pedia dar o manto quando te pedirem a túnica. Ou de caminho 2.000 passos quando não pede para caminhar 1.000. Ou então até que exaltava o poder romano quando dizia: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas veja bem, ele diferenciava a política da religião. Era para a gente não misturar política e religião como fazemos muitas vezes hoje. Dai a Deus, dai a César o que é de César, pague o seu tributo, pague os seus impostos, vá cobrar depois. Nós temos que cobrar, nós pagamos os impostos, nós precisamos cobrar deles. Agora, não misture religião com política. Era isso que ele queria falar na época. Não misturar as duas coisas, que até hoje a gente mistura política e religião. A gente tem visto por aí, pelo Congresso, pelo Senado, as pessoas agradecendo a Deus por estar ali
e colocando Deus acima de qualquer coisa. Então não se mistura. É isso que ele quer dizer com dar acesso que é de César e a Deus que é de Deus. Não se mistura o material com o espiritual. Né? E foi por esse pretexto que os judeus perseguiram Jesus, que era um Messias diferente do que eles esperavam. Como eu disse, para Roma, Jesus não dizia nada. Ele poderia falar o que ele quisesse, não importava. Porque Roma, na verdade, só aceitou o cristianismo 4 séculos depois. O imperador lá, Constantino, na luta contra o imperador Maxêncio, à noite sonhou, viu uma falange de espíritos no céu, sob o comando de Miguel Arcanjo, com um símbolo, uma cruz iluminada. E escrito assim: com esse símbolo vencerás. Isso alguns historiadores nos contam. Tem outras histórias também. E ele mandou pintar no exército, na camisa, no uniforme dos soldados dele, aquela cruz, e venceu a batalha contra o imperador Maxêncio. Por isso que ele se tornou cristão. Outros já nos contam diferente. Porque Jesus, quando ele passava com a sua força moral, com seus conhecimentos, com a sua inteligência, com o seu envolvimento, ele arrastava multidões, mas muita gente. E o judeu viu o movimento crescendo a cada dia mais adeptos ao cristianismo, cada dia mais adeptos a seguir aquele Messias, o tal Messias. Mas, então, algumas outras histórias não contam que o Constantino, vendo que o povo estava se tornando cristão, acabou também abraçando o cristianismo. Tanto que o papado foi criado 7 séculos depois da vida de Jesus. O imperador Focas deu a Bonifácio III o título de todas as igrejas, de bispo de todas as igrejas, pelo assim o papado. Que na visão de Emmanuel, no dizer de Emmanuel, era no caminho da luz, podem ler. Foi a vitória das trevas. E daí por diante, seria 1250 ou 60 anos de amargura e violência para a humanidade. A gente vê na história a Inquisição, as cruzadas, até a escravidão, a gente coloca no meio também. Por mais que os mensageiros do Cristo enviassem aqui na Terra, Francisco de Assis na época das cruzadas, Joana d'Arc na época da Inquisição, e quantos mensageiros vieram na escravidão, mesmo assim, Emmanuel continuava nos dizendo que foi a vitória das trevas. Foi um período muito triste para a humanidade, porque nós não lembramos do nosso passado, mas nós fizemos parte dele também. Esse período de 1260 anos de amargura e violência. A gente sabe pela história, mas nós também vivemos nesse passado. E não é tão passado assim. Se a gente pegar, 1200 e poucos anos, é pouco tempo, 1000 anos. Nós temos quantos anos de existências aí pregressas? Quantas vidas, quantas idas e vindas, carregando toda essa dificuldade que nós carregamos até hoje. Não é verdade? Vamos lá. E aqueles que estavam vinculados à administração e à ideologia judia não podiam contar com esse Messias. Será que ele iria pegar em armas para defendê-los? Não. Nem os apóstolos entendiam o que Jesus veio fazer realmente aqui. Como até hoje nós a gente entende. A gente não entende até hoje. Nem os apóstolos entendiam. Porque ele passou pelo sacrifício inteiro sem ter um apóstolo ao seu lado. Na crucificação, João estava lá, era o único. Então a gente vê que a gente até hoje não consegue entender. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, não traiu. Ele vendeu Jesus, que ele era o tesoureiro dos apóstolos. Ele vendeu Jesus para que Jesus se rebelasse, pegasse em armas. Ele tinha feito tantos milagres, tantas coisas, tantas belezas para a humanidade toda. Por que então não iria se defender? Ou ele deixa se entregar como deixou se entregar? Não. Judas vendeu Jesus, achando, porque era o tesoureiro, ele pegou as 30 moedas, achando que Jesus também ia se rebelar contra os romanos. Mas não, ele deixou se entregar, humilhado, escoteado, cuspido, até ser crucificado. E sem ter ninguém, de todas aquelas maravilhas que ele fez para aquele povo todo, ninguém o acompanhou até a crucificação, a não ser as 3 Marias.
Né? Vamos lá. Vocês desculpam porque eu estou assim, lendo, porque o computador deu zebra aqui de manhã, hoje o dia inteiro, então não tive nem como fazer esse estudo. Mas para Roma ele era importante, mas para os judeus ele era muito importante, Jesus. Os judeus não tinham assim uma certeza da vida futura. Eram noções muito incertas, muito fugidias no pensamento dos judeus. Eles acreditavam nos anjos, mas não entendiam como os homens algum dia também poderiam se tornar anjos. Ele não sabia como se processava isso, então ele queria deixar de lado. Ou seja, ele observava as leis de Deus, que era recompensa pelos bens da terra, pela supremacia de sua nação, pelas vitórias, pelas conquistas. Todo bem material, ele achava que ele ganhava por observar as leis de Deus. E ao contrário, as calamidades, as derrotas, eram o castigo da sua desobediência. Então os judeus eram muito materialistas, na verdade. Eles acreditavam em Deus, um Deus único, o Deus de Moisés, o de Abraão. Eles acreditavam nesse Deus, mas não tinham noção do que era Deus, ou de quem era Deus. Eles achavam que a Terra era o centro do universo, que ficava ali, que girava, o Sol girava em torno dela. Não, o Sol girava em torno dela, ela não girava em torno do Sol. Aquela crença antiga ainda, que a gente vê. E Pilatos aceitou isso como verdade, que por ironia mandou colocar na cruz aquela inscrição escrita INRI, que na época significava Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O I era o J naquela época. Então Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mandou colocar por ironia, para ironizar os judeus mesmo, aquela inscrição na cruz. E alguns ainda dizem, pior, que na verdade ele quis humilhar os judeus, dizendo assim, aí, o seu rei está sendo crucificado. Vocês não vão fazer nada, ele não fez nada, não precisa fazer nada. Na verdade, os romanos eram debochados na época. Eles mandavam, eles tinham poder, tinha toda, conquistavam terras e mais terras aí. Eles tinham, eles ironizavam mesmo, eram debochados, eles eram petulantes até, na verdade. Eu coloquei na palavra certa. Vamos lá. Mas que reino é esse que Jesus falava para a gente? Que reino seria esse? Seria o reino da terra? Ele poderia ser rei dessa terra, desse mundo aqui? Não. Por quê? Porque é uma terra, um mundo onde há violência ainda, onde há dores, onde há amarguras, onde há tristeza de sabores, preconceito, desigualdades sociais, racismo, tudo isso. Como é que Jesus veio pregar a paz e o amor, a bondade a todos, o perdão, poderia ser rei de uma terra igual a essa? Não. E se ele falasse a Pilatos, meu reino ainda não é deste mundo, mas um dia será. Aí não podia falar isso. Então decretando sua própria sentença de morte. Ele ia mexer com o Império Romano. Meu reino não é desse mundo, mas um dia ainda será. Aí ele ia mexer com Roma. Aí estaria morto mesmo, né? Então assim, não tinha nem questão de julgamento, ele seria logo crucificado de uma vez. Naquela época era normal crucificar. Não era nenhuma aberração crucificar. Crucificavam-se 3.000, 2.000 por dia. Então era assim, muita, todo o Império Romano era muita crucificação. Era mania, não era uma coisa simples, era uma coisa normal. Como hoje, não sei nem a cadeia, como é que é, nos Estados Unidos é perpétua. É uma coisa normal para eles lá, na época para eles. Deixar uma aberração, crucificar uma pessoa, mas para eles a crucificação existe 1000 anos antes de Jesus. Começou primeiro num poste, depois foi cruz, e 1000 anos antes existia. Então era moda. A pessoa fazer alguma coisa de errado, crucifica. Acaba logo de uma vez com essa situação. Vamos lá então. Aí na pergunta 1018, Livro dos Espíritos, pode até colocar para eles agora. Agora eu vou colocar. Em que sentido deve-se entender estas palavras do Cristo? Não. Em que sentido, Kardec pergunta aos Espíritos, em que sentido deve-se entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os Espíritos dizem o seguinte, o Cristo falava em sentido figurado.
Então deixa. Ele queria dizer que seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros. Ele está onde existe o amor e o bem. Porém, os que são ávidos aos bens da terra, com ele não estão. Ó, pode ver ali, tá? Com eles não estarão. O que é ser ávido aos bens da terra? É aquele que só procura, né? Só vê o lado material da coisa. E não se importando se tiver que passar com rolo compressor em cima de qualquer pessoa. Esses com eles não estão. Porque, né, a lei maior de Jesus não é: façais ao outro o que gostaria que fizesse com você mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito comigo. Essa é a lei maior. Então quem está ávido, essa avidez, esse desespero pelos bens da terra, faz qualquer negócio, qualquer coisa para conseguir esses bens. Então com ele não estão. E quem tem o coração puro faz o bem sem esperar nada, absolutamente nada em troca. É aquele fazer o bem sem olhar a quem. A gente trabalha, a gente faz, mesmo com isso, se a pessoa for ingrata com a gente não liga. Se a pessoa desdenhar, nós precisamos fazer o bem. Essa é a nossa senha de entrada para o mundo espiritual, para esse reino que mais tarde eu vou falar, né? É meigo, é afável, é gentil, é cortês, é educado, é tranquilo no falar, não briga, não se exalta, não se impacienta, não se tolera. Esse sim é ter o coração puro, né? E na Baby, né, a nossa matrona, acho que ela é daqui, não sei, né? Ela de lá, você chega daqui também. Ela diz o seguinte: os que são bons, aqueles que nasceram bons já, ou se tornam bons, como nós nos tornamos bons de vez em quando, são pessoas boas também de vez em quando, né, Celinha? De vez em quando, nós somos sempre amparados pelos bons. Agora, os que são maus, aqueles que nascem maus, ou se tornam maus, como nós também de vez em quando, nos tornamos maus de vez em quando, maus pensamentos, né? Apontar o dedo do próximo, a nossa língua. Nós somos sempre dominados pelo mal. Ou seja, a força do universo vibra a nosso favor quando nós fazemos o bem, ou pensamos o bem, ou nos tornamos bons. Nós temos a força do universo em nosso favor. Agora, quando positiva, quando a gente se torna mal, ou fazemos o mal, ou desejamos o mal, também a força do universo inferior, negativa, vai nos apoiar. Quando a gente faz o bem, primeiro a fazer o bem só é nós mesmos, porque o bem se dentro da gente. Eu quero que Celinha, né, cresça, o progresso moral de Celinha aconteça o mais rápido possível. Eu estou jogando bem para ela. Sai de mim. Primeiro a fazer bem é minha. Agora, se falar para Celinha, eu quero que você se atrase na sua vida, que você tome, que você caia, o mal sai de dentro de mim também. Faz mal a ela, porque o pensamento é uma força. Agora, primeiro fazer mal é a mim. Depois, e atinge ela se ela deixar. Ela tem essa, se ela deixar ser atingida. A gente pode jogar o mal, fazer o mal, mas se a pessoa estiver com a sintonia no bem, nada vai fazer. Tem uma historinha que eram dois irmãos, eram sócios. E o irmão era aquele mulherengo, quadro pano, agia tudo por trás, não sei o quê. E outro irmão corretíssimo, casado, bonitinho, casa, trabalho, família. E esse irmão pega uma secretária que vira amante dela, e ela contrai vírus da AIDS. Ele a manda embora. Ela, para se vingar, começa a fazer um trabalho espiritual para ele, uma tal de Madame Olga. Essas espíritas videntes que trazem seu amor em 5 dias, em 3 dias, de trabalho, começou a fazer esse tipo de trabalho. Então, os espíritos não contam como é que acontecia esse trabalho lá. Era uma tenda, ela cigana vestida, fazendo trabalho, e 2 espíritos do lado dela, com 2 vasos, uma solução gosmenta, que mandou jogar os 2 irmãos para acabar com a empresa deles. E foi no que fazia besteira, que fazia, que era o bom, que era o corretinho, guarda-chuva, bateu, abriu direto. Foi no que fazia mal,
jogou, o negócio penetrou, que é uma beleza, né? Ela entra aqui, é uma maravilha. A gente vê a diferença, porque o outro se sintonizava assim no bem. O outro não. O outro vivia escorregando sempre, né, ultrapassando os limites que pertenciam a ele. Então, a gente vê que por mais que a gente jogue uma pessoa, se a pessoa está revestida do bem, aquela capa, nada vai acontecer. Não tenham medo. Não tenham medo. Ah, fizeram uma macumba, olho grande e bandiga. Nada disso. Se a gente estiver no caminho correto, no caminho certo, nada disso pega na gente. Agora, se a gente estiver no embalo com eles, lógico que a gente vai pegar. Vai tropeçar e vai cair, né? Vamos lá. Eu deixei em casa o livrinho Bem-aventurados dos Simples. Mas eu vou contar a historinha mais ou menos, que era uma árvore que se postava à beira da estrada, cheia de frutos, e os viandantes que passavam por ali, por aquele caminho, né, nas suas necessidades, com sua fome, pegavam as varas, batiam na árvore, amassavam nos brotos, os frutos iam no chão, as folhas rasgavam, quebravam os galhos, batiam no tronco, feriam o tronco, e a árvore, sem se queixar, sem nada, continuava dando, balançando suas frontes, dando frutos a todos que passavam por ali. Aí ele vem falando da gente, pelo Espírito Valdo Vieira, Valdo Vieira pelo Espírito do Valério. É Bem-aventurado os Simples, o nome do livro. O primeiro capítulo é o destino. E esse é o destino da árvore, a doar a todos que passam a reclamar. Aí vem falando da gente. A gente faz o bem às vezes, recebe gratidão, ou a injúria, ou a calúnia, ou ironizam a gente. E que a gente também possa, igual a árvore, fazer a mesma coisa. Doar, continuar se doando, sem se deixar afetar por esses que ironizam a gente, que caluniam, ou pela injustiça que fazem com a gente. A gente não deixar se abater, igual a árvore. Porque essa foi sim a missão de Jesus aqui na Terra. Ele veio, foi crucificado, escoteado, humilhado e não se deixou abalar. No final, qual foi a lição que ele nos deu? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Realmente nós não sabíamos o que fazer naquela época. Até hoje a gente sabe o que faz, mas naquela época. Então o espírito humano, ele age mais por ignorância do que por maldade. Nós somos mais ignorantes, nós ignoramos mais o conhecimento das nossas ações do que por maldade. É por isso que Santo Agostinho fala, o Sócrates lá falava, conhece-te a ti mesmo. Mas aquilo que Santo Agostinho faz então à noite, na hora de deitar, pensar nas ações do dia, no que fez no nosso dia, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, ou será que eu fiz mal a alguém, eu posso reverter esse quadro, começar a nos conhecer, o orgulho, nosso egoísmo. Se a gente notar bem, Jesus combate o orgulho e o egoísmo o tempo todo no Evangelho. Orgulho e egoísmo, orgulho e egoísmo. Orgulho é o pai de todos os vícios, né? E o egoísmo é essa chaga aqui, quando a única sua mensagem que ele dá no Evangelho, ele diz, essa chaga deve sumir. Chaga é uma doença do nosso planeta, para que ele possa entrar na sua vibração maior e transformar para a regeneração. É tudo que nós esperamos. Esperamos também acompanhá-lo. Chico Xavier nos diz o seguinte, que o espírito de um egoísta no mundo espiritual se torna mais cristalizado, mais endurecido, ou seja, ao ouvir, ele fica ali remoendo aquelas ações dele. E quem aqui de nós não é um pouco egoísta? Ele não diz o grau do egoísmo, ou muito egoísmo ou pouco egoísmo. Eu acho que pouco egoísmo e muito egoísmo é a mesma coisa. É igual aquele ladrão que rouba R$1, ele rouba 1 milhão. É a mesma coisa. Tem a oportunidade de roubar R$1 e aquele outro de roubar 1 milhão. É um pouco egoísta ou muito egoísta. Tem um pouco, é um pouco a segurar. Mas quem tem muito, segura muito também. Então a gente não está colocando a quantidade de egoísmo que cada um carrega. Mas se ele falar o egoísta, o espírito de egoísta se torna mais cristalizado, mais enrijecido no mundo espiritual do que um assassino momentâneo. O Chico nos fala isso. Porque o assassino momentâneo, de repente, todos nós podemos ser aqui. É só pegar um ente querido nosso e colocar ele fora com as pessoas abusando, maltratando. Se tiver uma arma aqui, não vai atirar. Não é? Esse é momentâneo. É naquele rompante, naquela
É naquela que ele vê, ele tá, e atira. Ou mata, esfaqueia, não sei. Ele diz que é mais difícil tirar um egoísta, né, dali do onde ele está, do que um assassino momentâneo. Porque o assassino momentâneo, ele, né, perdeu a noção e fez depois daquele ato. O egoísta não. Ele dá a volta, né, ele envolve a pessoa até alcançar os seus objetivos. Então o egoísta, ele premedita tudo. O momentâneo não, aconteceu ali, acabou, passou, ele se arrepende depois. E já é muito isso aí, né? Ah, eu matei, não sabia o que estava fazendo, meu Deus, não era eu não sabia. Então a gente escuta muito isso aí. Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa que não tem nada demais, que sentiu um ciúme na hora, ouviu uma cena que não gostaria de ter visto, vai lá e atira ou esfaqueia. Esse é o momentâneo. Depois se arrepende, meu Deus, como é que eu fiz isso? A gente não se conhece. Em nossas ações boas, a gente também não se conhece. A gente pega versar alguma coisa, meu Deus, a presença de espírito, a gente costuma falar isso. A gente não se conhece, a gente não sabe os nossos valores e também os nossos vícios a gente não conhece. É por isso que Santo Agostinho fala, né? O antigo filósofo dizia, conhece-te a ti mesmo. Faz aquele mergulho interior. Vê onde está o erro, onde estão os acertos. Tente arrancar o mal pela raiz logo de uma vez. É difícil, a gente sabe o que é. Mas temos exemplos aqui na Terra disso. Mas Magdala, Paulo de Tarso, tantos outros aí. Anônimos. Eles são famosos. Os anônimos que a gente conhece. A mudança de hábitos é difícil, mas é necessário fazer. Né? Vamos lá. E como está essa árvore em nós? Como está essa semente? Será que já desabrochou? Já está dando frutos? Mesmo assim sendo espancado, sendo, né, rasgando nossas folhas, quebrando nossos galhos? Ou ainda está ali embrionária ainda, adormecida? Ah, mais tarde eu penso nisso. Ah, agora não, peraí, não. Depois quando eu educar meus filhos, comprar minha casa, meu carro, eu penso nisso. E olha o que ele nos diz. Está no Evangelho também, capítulo 6. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, quando a hora do repouso estiver suado. Ou seja, quando a gente fecha os olhos para descansar nosso corpo. Na hora que ele vem regar essa semente. Sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. A gente acorda, às vezes, não lembra de nada, acorda tão atribulado com os afazeres da casa, do dia, do trabalho, não sei o que, a gente nem pensa em agradecer pelo sol que nasceu. Né? Tem aquela passagem também, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a pessoa levanta e não dá bom dia, né, ao universo, não agradece ao universo de estar vivo, de ter o sol e a noite perfeita que dormiu. Ele fala, tá bom, te perdoo. E vem a tarde, vem a noite, e a noite já cansado em casa, e ei, já dormiu, e agradeceu. Esse é o nosso dia a dia. As tribulações do dia são muito grandes. A gente esquece às vezes de, quando vai fazer um Pai Nosso, no meio do nosso já dorme, pelo cansaço do dia a dia. Eu sempre faço uma conta, o dia tem 24 horas, 8 é dormindo, e 16 horas a gente faz o quê? Vai trabalhando em casa, no trabalho, não sei o quê. Quantas horas desse dia a gente dá para o nosso espírito? Quem é que medita aqui? Quando ele falava que a meditação é importantíssima para nós. Para quê? Para que a gente encontre a dimensão espiritual dentro de nós mesmos. Esse conhecimento através da meditação. E qual de nós aqui medita? Tinha uma amiga que ela meditava fervendo a água do café. Uma que já medita, não sabe? Meditava, estava com o café ferver, e aí ele ficava meditando, parava. Esvaziar o pensamento mesmo. Que a gente possa permitir que, né, que flua outras, que a gente não conhece dentro de nós. Buda dava esse exemplo. Medite. Meditar. A gente corre muito atrás do exterior e do interior a gente esquece. Vamos lá. E Jesus não espera que ninguém aqui melhore para servi-lo. Eu vou esperar essa semente, né, porque eu sou assim ainda, eu sou orgulhoso, que eu gosto da noite, que eu gosto. Ele não espera que ninguém
Ninguém melhora para servi-lo. Senão ele não vai encontrar um tarefeiro disponível no planeta. Nós carregamos defeitos, dificuldades, nossas vontades já são, né? Os nossos melindres já são muito exacerbados em nós. E agora vem nos dizendo, nódulos na madeira não impedem a obra. Quem é a madeira? Somos nós. Os nódulos, os nossos defeitos. E a obra do Cristo. Campo pedregoso não impede o lavrador de plantar. Campo somos nós, as pedras do nosso defeito. E o plantio é a obra do Cristo. Então ele não espera que ninguém melhore, eu vou primeiro melhorar, eu vou me conhecer. Não, vamos trabalhar se conhecendo. A gente vai estudando, vai, né? E vamos trabalhar e vamos lá, porque aí a gente vai se conhecendo melhor. Esse atrito um com o outro. Na casa espiritual é beleza, então. Né? Trabalho do bem é uma maravilha. Aquele atrito um com o outro, é ali que a gente, né, encontra. Porque nossas metas são imediatistas, a gente sabe disso. Tudo que a gente consegue de imediato, a gente fica logo feliz. Comprou um carro zero, último modelo, feliz. Daqui a um mês o carro perdeu seu valor, lança outro carro e acabou tudo pronto, acabou o nosso brilho. Ou uma casa, ou uma roupa, ou um sapato, não sei, um tênis. Logo sai de moda, a gente já acabou. A gente fica ávido para comprar aquelas coisas e depois logo esquece. Então, as nossas metas são imediatistas. Quando a gente consegue entender a imortalidade da alma, as nossas metas vão muito mais além. A gente já muda o pensamento, muda as nossas atitudes, a nossa conduta. A mudança é radical. Quando a gente começa a entender, né, a vida futura, esse reino que Jesus quis nos mostrar. As nossas metas vão muito mais além do que isso daqui, do que a terra. Né? Vamos lá. E a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de orgulho e de egoísmo. Olha de novo, orgulho e egoísmo, Jesus nos colocando aí, né? Vamos lá. Eu vou passar um pouquinho, senão não vai dar tempo de falar tudo não. André, lê lá, ó, na tela, você está vendo? Não quero ler tudo não, porque eu quero falar no meio, não quero ler tudo não. Né? Não. Ele está assim. Não, deixa. Eu estou conseguindo me achar aqui bonitinho, para. Né? Deixa, Tá indo bem, tá indo bem. Está indo bem, Ou seremos aqueles, que é detalhista, olha, que só pensam nos estados bens da terra. O poder, a fortuna, os títulos, os valores, a juventude, que, né, quando a gente, o poder, o dinheiro vai até volta, a juventude não é um caminho só. Agora o mundo que nos oferecem, meu Deus, inúmeros remédios, veneno de cobra, veneno de rato, e amarra a cinta e não sei o quê, para a gente poder ficar bonito, emagrecer, ficar esbelto, mas não adianta, o caminho é um só. A gente precisa se aceitar do jeito que nós somos, porque todos nós iremos chegar lá. E bendito aqueles que conseguem chegar lá. Porque muitos não chegam. Partem na metade do caminho. Ou no início do caminho. Então bendito aqueles que conseguem chegar até o final. Tinha que ser motivo de alegria. Não de tristeza. Estou me interrogando, estou ficando preocupado, não sei o que, vou fazer uma plástica, vou tirar tudo, não sei o que. Gasta fortunas. Para daqui a um ano está caindo de novo. Não tem jeito. Para a gente se assumir e aceitar como nós somos. Porque graças a Deus nós chegamos aqui com 70, com 60, com 50, com 80 anos. Precisa agradecer isso aí, né? E não fazer, né, algumas coisas para modificar, né, para voltar, né, a criança. Imagina que ela vai voltar, né? De Jesus. Somente a riqueza espiritual, adquirida com o esforço e o trabalho árduo na vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima e de bem-estar permanente. Essa é a palavra de Jesus. A riqueza espiritual, qual é? É o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com o próximo, as dificuldades do próximo e o perdão das ofensas. Essa é a senha de entrada para o mundo espiritual. Quem não conseguir, né,
fazer em toda a sua prática essa lei de amor, de justiça, de perdão, de indulgência, do bem, não adianta que não vai conseguir entrar nesse reino nem tão cedo. A gente precisa trabalhar primeiro em nós mesmos. Quando Paulo de Tarso ele largou o judaísmo e se transformou em cristão, ele ficou 3 anos no deserto se conhecendo, tentando se trabalhando de terra lá, tentando se conhecer. Depois ele abraçar o cristianismo. Porque é difícil. Ele tinha fé no judaísmo já. Já tinha fé, a fé dele já era radical, ele é fanatismo mesmo. Ele matava em nome do judaísmo. Ele não queria dizer que cristãos proliferassem. Até que ele vai a Damasco, atrás da noiva, e ele cai de joelhos e vê uma luz. E pergunta a Jesus, por que me persegue Saulo? E fica cego. Aí ele começa a se tornar cristão, vai para o deserto, fica 3 anos no deserto, tentando se conhecer. A gente primeiro precisa nos conhecer. Trabalhamos no Cristo, mas nos conhecer, fazer esse autoconhecimento em nós mesmos. Todas as minhas palestras que eu falo desse autoconhecimento. A gente precisa trabalhar sem, eu sempre falo lá em casa, com aquele Antônios e a base de chicote. Porque nossos olhos são maus ainda. A gente olha para o lado e a gente vê, começa a falar a língua, começa a sair. Deve trabalhar com aqueles Antônios, aquele negócio de cavalo assim, e a base de chicote. A gente não pode mandar, mas tem que obedecer. Assim eu falo para quem eu levo para o trabalho no bem. Aqui a gente trabalha sem reclamar, nós não mandamos nada, a gente obedece ordens. E vamos trabalhando assim. Agora alguns mandam, alguns gostam de falar, de mandar, de não sei o quê. Deixa para lá. A gente trabalha e obedece. Fica quieto, não fala nada. E assim está caminhando. Eu acho que no bem, pelo menos. Agora, nesse trabalho, nesse inteirinho, a gente pode se conhecendo assim, fazendo esse trabalho nosso interior, o bom combate. Combater nossas dificuldades, nossos medos, inseguranças, falta de fé, avareza, nós somos árvores ainda, mesquinhos, preconceituosos. A gente precisa trabalhar tudo isso dentro de nós, a gente não consegue alcançar esse reino. Se a gente pegar essa doutrina de Jesus e esse ensinamento, meu reino é deste mundo, e colocar em todos os capítulos do Evangelho, ele é o ponto central da doutrina do Cristo. É o ponto central. Porque ele designa a vida futura. A gente pode ler no capítulo 2, meu reino nesse mundo. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, viverão a Deus. O 6, o 7, o 9, não sei. Os mansos, porque herdarão a terra e os passos serão chamados filhos de Deus. Então todos os capítulos aqui, na verdade, ele envolve a doutrina do Cristo. E também a doutrina espírita, que ela tem 5 princípios básicos. Qual o primeiro? Ninguém sabe, gente, que vergonha. A existência de Deus. Saber o que é Deus. A gente sabe, o básico é a causa, e nós, tudo que está aqui é o efeito. O universo é o efeito de Deus. A gente crê que existe uma força maior que nos guia. A segunda qual é? Imortalidade da alma. Muito feia, afiradita, não sabe? Imortalidade da alma. Também designando a vida futura. Não morremos nunca. Quem tem medo da morte? Não tem, né? Ninguém quer pular de lá. Mas nós somos espíritos imortais. A nossa vida é realmente lá, do lado de lá. Não é aqui na Terra. Aqui a gente está de passagem, a trabalho. E como a gente vai trabalhar no Japão de repente, fica lá trabalhando 20 anos e retorna à nossa pátria. E assim somos nós. Cada um com o seu tempo, a gente volta para a nossa parte espiritual. Porque lá é a nossa, aqui do corpo de lá. Já nos diz Chico Xavier. Então, aí quando a gente acredita na imortalidade da alma, a gente está acreditando na vida futura também. Qual é o terceiro? A reencarnação. É nossas idas e vindas. Porque aqui na Terra é feita de encontros, de reencontros e também de desencontros. Aqueles encontros, primeira vez, que passam.
A gente conheceu uma pessoa há 10 anos lá atrás e passou, a gente nunca mais viu, acabou, esquecemos. Há encontros que são encontros mesmo. São reencontros. Né? Não precisa ser mãe, pai, irmã, pode ser amigo, pode ser um vizinho, pode ser um empregado, um patrão, qualquer coisa que a gente tenha, aquela ligação, aquele reencontro. E há reencontros que são verdadeiros desencontros. Esse é o mais comum aqui na Terra. É o mais comum. Por quê? Porque a gente tem que quitar pesadas débitos do passado, que a gente possa se livrar. E esses desencontros que a gente vive aqui, se a gente não conseguir colocar em dia, a gente retorna aqui de novo, até conseguir colocar, né, tudo no eixo bonitinho. Aquelas pedras de rio que vão se batendo, até ficarem lisinhas, assim precisa de nosso companheiro nesse afeto de desencontros. Né? E qual é o quarto? A pluralidade das existências. E o quinto, os mundos habitados. Ou seja, todos os 5 princípios básicos do espírita têm tudo a ver com a vida futura, com o meu reino não é deste mundo. É o ponto, como eu digo, o ponto central da doutrina espírita é o ponto central mesmo. Se vocês pegarem o Evangelho, capítulo 2, 3, 4 e 5, ele diz, meu reino não é deste mundo, porque há muitas moradas, capítulo 3, na casa do meu pai. No capítulo 4, quem não nascer de novo, não. Quem não nascer de novo, não verá esse reino. Capítulo 5. E aquele que não tolerar suas aflições com resignação, também não verá esse reino. Aí Jesus fala ainda, quem escuta a minha voz, está com a verdade. Que verdades são essas? Onde estão essa verdade? Como encontrar essas verdades? É fácil. A gente pergunta no livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, onde estão gravadas as leis de Deus? Nossa consciência. A gente sabe o que é bom, o que é certo, o que é errado. A gente conhece. A gente sabe. Né? Quando está fazendo mal, quando está agindo por errado. É que nossos instintos ainda são mais animalizados do que espiritualizados. A gente vive mais no comer, dormir, procriar, no comer através da alimentação, no dormir através do repouso, e no próprio através do sexo, tudo que nos liga mais ao animal do que à razão. Nós estamos, sim, no período da razão, mas somos mais ligados aos instintos do que à razão. Porque há 500 milhões de anos, a gente vive nesse, né, manifestar do organismo fisiológico, tentando passar do animal ali, tentando encontrar a razão. Há 10 mil anos a gente encontrou a razão. A gente achou a razão. Há 10 mil anos. Só que o que predomina em nós ainda são os instintos. A gente reage pelo automatismo. Não toma lá da cá, não bateu, levou. Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo, não. Eu viro, né? A gente reage ainda, né? É por automático nosso. E eles sabem disso, eles sabem disso. Eles dão tempo para a gente possa pensar, a gente possa refletir, estudar, desenvolver nossa mente, trabalhar. Eles dão esse tempo para todos nós. Agora, também não pode esperar muito tempo. Aquela família, né? Que o pai, a mãe e os 2 filhos tomavam café todos os dias juntos, almoçavam e jantavam. Agradecer a Deus pelo alimento, o pouco alimento que tinha, uma casa pobre. O pai, de repente, joga na loteria. Os benfeitores ali, rodeando eles o tempo todo. Rezavam junto na hora de dormir. O pai que joga a loteria ganha a loteria sozinho, 50 milhões de reais. Coloca um casarão, a filha vai para a Suíça estudar, o filho para os Estados Unidos, a mãe vai para a ginástica, fazer plástica, não sei o quê, fica um monte de meus pais, e rapaz, acabou. Não, eles não querem mais a nossa companhia. Esqueceram de rezar, agradecer pelo alimento. Eles nos dizem aqui que o pior karma do ser humano é a fortuna. É o que mais atrapalha a gente viver. Porque o dinheiro a gente fica, né? Como é que está aquele ditado? Dê ao homem dinheiro e poder saberá quem ele é. É isso aí. Dê ao homem dinheiro e poder e saberá quem ele é. Todos nós, a gente pede pau nos políticos, mas se nós estivéssemos também lá, de repente, a gente também não leva. A
gente não pode falar muito deles não, porque nós somos iguaizinhos. Só que eles têm a chance de aparecerem e nós não. A gente precisa mudar, ser mais destemidos, né? Acreditar mais, ter mais confiança nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ver esse reino se não for através dele. Não é vir da casa espírita para poder, né? Eu vou me curar lá, não. Eu estou falando da minha parte, no livro 5, né? Em obra de Monte Kardec. Da minha parte, eu não creio nessas né? Levantar do aleijado lá, do cego ver. Não acredito nisso. Ele deveria quebrar uma lei de ação e reação. Não deixa acreditar no poder do fluídico de Jesus. Mas na cura que ele fez, levantar morto, levantar cego, abrir o de cego, eu não acredito. Porque ele ia quebrar uma lei de ação e reação. Como da morte, a lei de morrer. Como nascer, a lei de nascer. Então agora, o maior poder que prova a superioridade de Jesus é um só: os seus ensinamentos. Que fez revolucionar o planeta. Não a divisor de histórias, não. Mas os seus ensinamentos que fez o mundo, né, modificar o mundo, avançar, crescer. O progresso material, o progresso moral começou a alavancar através do ensinamento de Jesus. E esse sim foi o maior milagre. Então que a gente possa, né, a partir de hoje, modificar os nossos pensamentos, modificar nossas atitudes para com o próximo. Sempre para com o próximo. Sempre pensando no próximo. Será que ele gostaria que eu fizesse com ele? Se coloca no lugar dele, antes de tomar qualquer atitude contra um ser humano. Os animais, as plantas, todos eles. Vamos respeitar. Vamos dar lugar ao idoso para sentar no banco. Respeitar, o filho ali, bonitinho, do sinal. O Bradesco ali, que é horrível, precisa ficar um guarda ali para ninguém encostar ali, que é um posto de ônibus de descida de paraplégico, as pessoas param o carro por ali. Você fica um guarda ali, tirando todo mundo ali. Vamos passar a respeitar esses itens. A gente tem que começar do básico, aquilo que está ao nosso alcance. Não jogar lixo na rua, não jogar lixo nos mares, no rio. O que a gente pode fazer, a gente começa a fazer. Assim policiar, não é policiar o outro não. Mas fulano jogou um copinho pelo carro, não é dele. Vamos nos policiar, que a gente pode, no básico, para depois a gente alcançar patamares maiores. A gente pode começar a partir de hoje. Ninguém pensa, mas eu já estou velho, já estou com 80, não, pode começar assim. A partir de hoje, de agora. Uma boa noite, muito obrigado a todos.